da primeira turma do dia de hoje. Algum registro que os colegas queiram fazer? Nenhum registro, né? Então, ao pregão, observando as preferências regimentais, por favor. Não, pode deixar aqui na frente. Não, aqui, ó, tranquilo. O primeiro processo com preferência regimental é da sessão de PJE do Dr. Luiz Otávio Linhares Renault. É o 32 da pauta, 11.233.77/2016, procedência terceira vara de Pouso Alegre. Dr. Renault é o relator, Dr. Emerson é o segundo votante, Dr. Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrito, doutora Tamires Cristina Rebelato, pela reclamada. É PJE da sessão Dr. Renault. PJE? É o 32 da pauta. É da Federação dos Trabalhadores? Na movimentação de mercadoria? Federação, isso. É esse? Ao relator para a leitura da conclusão. Doutora Tamires, a senhora está nos ouvindo? Sim, Excelência. Boa tarde. Então, o relator vai fazer a leitura da conclusão dele e logo em seguida eu dou a palavra à senhora. Doutor Renault, por favor. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento, arguída em contra-razões, e conhecendo o recurso ordinário da Federação dos Trabalhadores na movimentação de mercadoria de armazéns, em geral, do Estado de Minas Gerais. E, no mérito, dou-lhe provimento parcial para, a linha A, declarar que os empregados da primeira ré, que desempenham as atividades de operadores logísticos e de operadores de empilhadeiras, se enquadram na categoria profissional diferenciada de movimentação de mercadorias. A linha B, condenar a primeira reclamada ao pagamento das contribuições sindicais relativa aos anos de 2012 a 2016 de todos os empregados, todos os trabalhadores, enquadrados na categoria diferenciada da movimentação de mercadorias, conforme reconhecido no item A, isto é, na linha A deste dispositivo, que tenham trabalhado em seu benefício no referido período, conforme se apurar em liquidação. A linha C, condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios à federação à altura, no importe de 15% sobre o montante líquido da condenação. As verbas deverão ser pagas com juros e capital, juros e correção monetária, na forma da lei. Eu declaro que os valores objeto da condenação não sofrem a contribuição previdenciária, inverto os ônus da sucumbência. As custas processuais de R$ 100 calculadas sobre 5.000, valor arbitrado da condenação, deverão ser pagas pelos reclamados, que ficam, para tanto, devidamente intimados na forma da súmula 25 do TST. Doutora Tamires, eu pergunto à senhora se o voto do relator atende e se a senhora concordaria em aguardar o primeiro voto divergente. Excelência, eu gostaria apenas de, posteriormente, se for possível, esclarecer quanto aos cargos que serão representados pela FETRAMOV, que, ao meu ver, algumas categorias, a prova angariada nos autos, tanto documental quanto oral, abrange mais cargos. Então, a senhora pode falar de uma vez, por favor. Certo, Excelência. Bom, no quadro de empregados dos trabalhadores, integrante da categoria diferenciada dos movimentadores de mercadoria da empresa, consta da RAIS e da CAGED apresentados dos anos 2012 e 2015, outras atividades fora o que foi mencionado pelo relator. Da análise das atividades desenvolvidas por esses trabalhadores, em cotejo com aquelas previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 2º da Lei 12.023/09,
conclui-se que do quadro de empregados da empresa pertencem à FETRAMOV o cargo de almoxarife, previsto no CBO 414105, conferente de carga e descarga, CBO 4142-2015, e também alimentadores de linha de produção, CBO 784205. A prova oral produzida confirma a existência dessas atividades de movimentação de mercadorias na dependência da reclamada e que as atividades descritas nessas CBOs que eu acabei de citar, para cada um desses cargos, são de fato aquelas atividades elencadas no artigo 2º da Lei Federal 12.023. O preposto da recorrida em sede de audiência de instrução, ele afirmou que a reclamada tem operadores de empilhadeira e empregados que fazem carga e descarga, ocupando o cargo de operador logístico, que no caso não se recorda se a reclamada tem exatamente os cargos de almoxarife, mas pois todos que trabalham no almoxarifado têm cargo de operador logístico, que deve haver cerca de 5 a 6 operadores logísticos e 3 operadores de empilhadeira. Que o operador de empilhadeira retira os materiais da doca e coloca nos caminhões de terceiros para entrega. Que não existe o cargo de alimentador de linha de produção da reclamada, mas que esse pode ser o CBO. Que existem empregados na reclamada com cargo de abastecedores, cuja função é verificar o que está faltando nas linhas, preencher uma requisição, levá-las ao almoxarifado, aguardar a separação dos materiais e levá-los de volta às linhas. Que o descarregamento é feito pelo operador logístico e empregado da reclamada. Que a reclamada tem um total de 700 empregados. Que os próprios operadores logísticos fazem a conferência da mercadoria. Que os operadores colocam os produtos em caixas e as etiquetam, além de realizar a conferência. Portanto, do depoimento do preposto, observa-se uma confusão entre os cargos de abastecedores e alimentadores da linha de produção, sendo que iguais, vamos assim dizer, as atividades desenvolvidas que devem ser englobadas na CBO 784205, portanto, representados pela recorrente. Igual situação também ocorre no que tange ao operador logístico e ao almoxarife, que também houve uma confusão na prova oral, que devem ser compreendidos na CBO 414105, para que a não especificidade da prova oral não acabe prejudicando os fatos comprovados pela prova documental através da juntada da RAIS e da CAGED. Ademais, no que tange ao cargo de conferente, se faz necessária a aplicação da pena de confissão, uma vez que, questionado sobre a existência de tal cargo, que consta na RAIS juntada pela empresa, o preposto alegou desconhecimento. Então, desta forma, a partir da prova da análise da prova oral colhida, resta indubitável que os empregadores aqui relacionados, então, no caso, os almoxarifes, conferentes de carga e descarga, alimentadores de linha de produção, exercem as atividades descritas no artigo 2º da Lei 12.023/09, tornando-se, portanto, movimentadores de mercadoria cuja representação sindical está a cargo da recorrente. Encerro aqui minha fala, Excelência. Esclarecidos, muito obrigada pela sustentação oral. Revisor. Senhor presidente, o relator examina todos esses cargos no voto, um a um, através do CBO, explica, né, a característica de cada um e a sua pertinência ou não com a categoria. Eu vou pedir vênia da sustentação, mas vou acompanhar o voto do relator. Senhor terceiro votante. Eu também peço vênia da sustentação, mas eu acompanho integralmente o voto do relator. Prevaleceu o voto do relator, viu, doutora? Tal como lido aqui em sessão. Perfeito, Excelência. Boa tarde para a senhora. Obrigada. Boa tarde a todos. Próximo, vamos anunciar os adiamentos, né? Primeiro. Processo da sessão de PJE, doutor Zé Eduardo, vai ser adiado o número 12, é o 10.517,
2017. E o 23 vai ser retirado de pauta, 10.943, 2016. E o número 7, 10.360, 2017, também vai ser retirado de pauta. Vamos pregão, por favor. O próximo é da sessão da doutora Maria Cecília, de PJE. É o número 36 da pauta. Apegoado 6, né? O 36 é o 11.347. De novo. Não, esse é o de... É da Vara de Uberlândia. Doutor Carlos Roberto, nos ouve? Não, quem está é Paulo Aníbal Bragante, pelo reclamado. Doutor Paulo, eu sou a relatora, eu vou ler a conclusão do voto e, em seguida, eu abro a palavra para manifestação de Vossa Excelência. Estou conhecendo dos recursos ordinários e, no médio, estou negando-lhes provimento. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Pois não. O senhor tem a palavra, pode falar. Excelência, esse recurso são dois tópicos, um tanto quanto singelos, acredito, mas versam só sobre as horas extras e a jornada que encampou o 384. Tem no processo lá uma documentação que traz o acordo de compensação de jornada. E é em cima desse acordo de compensação de jornada que nós propusemos esse recurso para ver se a possibilidade da mudança na decisão de primeiro grau, uma vez que foi o mais benéfico para os funcionários. Em campanha dentro da empresa, que a maioria dos funcionários são mulheres, todos preferiram trabalhar um pouco a mais durante a semana para que tivesse um tempo maior com as famílias nos sábados. E essa jornada foi onde entrou o 384. Por isso a gente pediria essa reforma. E assim eu gostaria que fosse visto dessa maneira. É só isso. Muito obrigado. Doutora, a questão é enfrentada no voto e o entendimento foi no sentido de que a sentença foi razoável, que apesar do acordo de compensação, a análise dos cartões de pontos que foram validados demonstra trabalho em média de 9 horas diárias, 9 horas diárias, o que implica em horas extras diárias e semanais. Então, eu mantenho o meu voto. Ao revisor? De acordo com Vossa Excelência. Terceiro votante? Também de acordo com Vossa Excelência. E assim prevalece, viu, doutor? Prevalece o voto da relatora, tal como lido. Pregão. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Qual que é o número dele? Então, o próximo é o número 3 da pauta, preferência de advogado de Uberaba. O número 3 é o 1406-2012. Primeira Vara de Uberaba. Inscrito, doutor Luciano Roberto Del Duque, pelo reclamante. Doutor Luciano, boa tarde. Não, aí A agora imagem. Já é aqui? Eu achei que era a distância. Porque de fora? Preferência porque de fora. Boa tarde, doutor Luciano. Tarde. Eu sou Excelência. relatora, eu vou ler, então, a conclusão, tá? Pois eu não. estou conhecendo do agravo de petição e, no mérito, negando-lhe provimento. O senhor fala pelo... Nós falamos pela reclamante, pela agravante. O Excelência. senhor tem a palavra, doutor. Não. Excelência e demais nobres julgadores, eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelências para o ponto fulcral, que eu vou direto nele, desse agravo de petição. Né? Quer nos parecer que há um equívoco na decisão de primeira instância, e esse equívoco está baseado no entendimento, primeiro, que a perita nomeada pelo juízo
teve acerca da sentença proferida. E segundo, que o juízo também teve, posteriormente, acompanhando a solução que a perita teria dado. O que acontece? Quando foi, na inicial, constam os pedidos de dobra de férias, vale de refeição, ajuda de custo universitário e participação nos lucros e resultados. Só que o pedido feito na inicial é de integralização desses pedidos ao salário para pagamento, para efeito de pagamento das demais verbas. Esse restou indeferido. E a decisão proferida nessa turma, que também da relatoria de Vossa Excelência, ela não modificou a sentença nesse ponto. Manteve rígida a sentença nesse ponto. Só que a sentença, no recurso ordinário, houve o reconhecimento de que a despedida era arbitrária. Então, com o reconhecimento que a despedida era arbitrária, constou expressamente na decisão dessa turma, seguindo rígido o vínculo contratual, como se ruptura não houvesse tido. Então, o vínculo da reclamante permaneceu rígido. E o que se reclama aqui é a verba em si, e não a integralização dela no salário. É isso que se reclama aqui. É o pagamento da participação no lucro, é a dobra de férias, é o vale-refeição e a ajuda de custo universitário, que eram pagas pela empresa, consta da prova dos autos, e que, cuja integralização fora indeferida, sim. E o acórdão desse tribunal manteve essa integralização. Mas não se trata de integralização aqui. Aqui, nesse recurso de agravo de petição, não se trata de integralização. Se trata, sim, do pagamento da verba. Ora, se ela retornou ao trabalho e se o contratual dela foi mantido rígido pelo acórdão proferido por essa turma, ela tem que ter o pagamento como todos os outros funcionários da empresa têm, até pelo princípio da isonomia, e pela ilegalidade da supressão da verba, caso ocorra, ela precisa receber o PLR dela, ela precisa de receber o vale-refeição que ela recebia, ela precisa de receber ajuste de custo universitário e as férias. Então, o que se pede aqui é a verba que a perita não computou durante esse período depois da volta dela. E não a integração disso ao salário, que essa restou indeferida mesmo, e a sentença foi mantida rígida. Por isso, nós pedimos a reforma, então, da decisão de primeiro grau, para que essas verbas pagas a todos os demais funcionários não sejam usurpadas da reclamante. É isso. Doutor, eu entendi direitinho. O que a gente está registrando aqui é o seguinte: o acórdão concedeu parcial provimento ao recurso para declarar nula a dispensa ocorrida em 2012 e determinar que a reclamada reintegre a autora no emprego, seguindo o rígido do vínculo contratual, como se ruptura contratual não tivesse havido, bem como para deferir os salários desde a recuperação da capacidade laborativa até a efetiva reintegração, conforme se apurar em sentença, autorizando-se dedução de valores pagos no TRCT. Eu registro aqui que a exequente não se insurgiu em face da sentença primeira, que reconheceu a natureza indenizatória das parcelas pagas, inclusive foi realçada aí da tribuna. Perfeito. A título de auxílio alimentação, ajuda de custo universitário, participação nos lucros e previdência privada. A questão relativa ao salário deferido à reclamante desde a recuperação até a efetiva não foi objeto de embate de declaração para esclarecer quais seriam as possíveis verbas. Como essas verbas tiveram feição indenizatória, a gente entendeu que não está no comando exequendo. E registro mais, como bem observado na origem, que o pleito inicial não abrange de forma específica tais parcelas. Com base nisso, eu entendo que o agravo de petição, a execução trata de dar cumprimento ao que foi definido na sentença transitada em julgado. E não é na fase do agravo de petição que vai inovar o que consta da decisão. Então, eu mantenho a minha decisão.
Segundo votante. Estou de acordo com Vossa Excelência. Terceiro votante, doutor Emerson. Presidente, eu fiquei meio na dúvida, eu queria vista desse processo. Vista do processo para o doutor Emerson. Julgamento na próxima sessão. Perfeito. Tem um processo que eu pedi adiamento, eu não sei se o advogado está aí, se quiser... Qual que é o número? Não são os que já É um que está validando? adiado na sessão sozinho. Eu não sei se tem... Ah, da sessão passada? É. O advogado está presente? É só se ele estiver presente. Ele não deve estar presente, não. Não. Mas, de qualquer forma, você não tem o número dele, não? Faz o pregão e já comunica o adiamento, porque aí já fica comunicado. de Vai qualquer continuar adiando? Não, ele é adiado. Ah. É porque Queria julgar. o advogado tem preferência. Não, mas ele não está. Ah, entendi. O senhor queria que chamasse primeiro ele. Ah, entendi. Parece que não está. Só dizendo, se Vossa Excelência quiser chamar, eu já estava... Tem uma preferência ainda que é de advogado à distância. Depois, inclusive, a gente pode chamar esse, se for o caso. A preferência agora é do advogado de São Paulo e o processo é segredo de justiça. É da sessão da doutora Cecília ainda. É o número 6 da pauta. 6. E aí Parece que a Teria própria que- parte, o reclamante, vai fazer a sustentação oral, não é isso? Isso. Então, eu pediria a todos os advogados que deixassem o recinto e que o servidor aqui da sessão cuidasse para que ninguém adentre no período do julgamento, da sustentação oral e do julgamento. É o número 6 da Está pauta. declarado em primeiro grau. É o número 6 da pauta da sessão ainda da
Então, continua. Pode continuar com o pessoal. Tem mais um segredo Parece de justiça. que tem outro segredo de justiça ainda, continua sim. ainda desligado. Então continua desligado e a gente
Renault. Doutor Renault, sendo voto de vossa presidência, o senhor se importa de assumir a presidência um pouquinho, por favor? Retomando o julgamento normal, o próximo é da sessão do doutor Renault, de PJE, o número 26 da pauta, 10.983/2016, 10.983 do senhor. Procedência 24ª de Belo Horizonte. Está inscrito doutor Diego Manente Bueno de Araújo pela reclamada. É o 26 da pauta. 26, deixa eu... Isso. Por favor, é 10... 10.983. tá. Está inscrito doutor Diego Manente Bueno Araújo. Na sessão de PJE, doutor Renault. Agora eu cliquei a sua. Só um minuto. É a Girlene Santos e C&A Modas? Isso. Sim, excelência. Processo da 24ª, foi julgado improcedente. Se discute, a discussão inicial que eu tenho aqui é a rescisão contratual. Eu estou indo diretamente à conclusão da primeira opção. Conheço do recurso da reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial para afastar a dispensa por justa causa e declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho, reconhecer a estabilidade provisória da gestante relativa ao período entre o último dia de labor, 26/3/2016, até 5 meses após a data do parto, em 8/7/2016, conforme certidão de nascimento do ID que eu sinto. Condenar a reclamada ao pagamento, na forma da lei, da indenização substitutiva da estabilidade das verbas rescisórias correlatas à modalidade da rescisão, quais sejam saldo de salários, pré-aviso indenizado proporcional, 13º salário proporcional, férias integrais e proporcionais mais 1/3, FGTS 40%, conforme se apurar em liquidação por cálculos. Determinar que a reclamada forneça à reclamante as guias CDSD e o TRCT com o código relativo à rescisão indireta, bem como a chave de conectividade, sob pena de indenização substitutiva, e proceda à anotação da data da saída na CTPS, OJ 82, prazo de 15 dias, contados da intimação específica para tanto, e sob pena de multa diária de R$100, devendo a secretaria, ou ficando a secretaria da vara autorizada a proceder a essa retificação. Inverta os ônus da sucumbência, custas no importe 400, pela reclamada, calculada sobre R$20.000, súmula 25 do TST. O meu voto com a palavra, advogado da reclamante ou da C&A? Da reclamante. Vossa Excelência vai aguardar o primeiro voto divergente? Sim. Tem algum, não tem Não, advogado da reclamada, só ele? Só ele. Vamos ver, o segundo votante. Vossa Excelência. Acompanhe Vossa Excelência. Eu também acompanho integralmente o voto, Vossa Excelência. Decisão unânime conforme voto do relator. Processo seguinte. O próximo é o número 2 da pauta. Fez inscrição aqui, é o 10/100/2017. Tranquilo? Procedência terceira vara de contagem. Inscrito... Thaís Cristina. Thaís, isso. Inscrito doutor Claudinei José de Souza, pelo recorrente. Conheço do recurso da reclamante, dou-lhe provimento parcial para reconhecer que a resilição contratual ocorreu sem justa causa, condenando a reclamada a pagar-lhe aviso prévio indenizado, 36 dias, férias proporcionais adicionadas de 1/3, 13º salário de 2017, 6/12, FGTS 40%, bem como entregar a guia TRCT, código próprio, com chave de conectividade, guia CDSD, sob pena de pagamento de indenização substitutiva
autorizada a compensação dos valores pagos sobre o mesmo título e idêntica finalidade, conforme se apurar em liquidação, além de determinar a retificação da CTPS com data da saída 10/6/2017, em face da projeção do aviso prévio. Tudo isso no prazo de 10 dias, contado do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de R$ 100 por dia de atraso, a favor da reclamante, sem prejuízo que a Secretaria da Vara tenha de realizar ou de praticar esse ato. Eleva o valor da condenação de R$ 1.500, com custas de R$ 30 para R$ 5.000, com custas de R$ 100 pela reclamada, intimada para esse fim, na forma da súmula 25 do TST. O advogado tem a palavra, é do reclamante? Da reclamante. Quer aguardar o primeiro voto divergente? Por favor. Segundo votante? Acompanha o relator. Terceiro? Com o relator, senhor Então, presidente. assim se decidiu unânime. Processo seguinte. Processo seguinte da sessão de processos físicos, que a doutora Cecília não participa, é o número 2 da pauta. É de processo físico 198, 2015, procedência E a engenharia. 13ª vara. 13ª de BH. Isso, está inscrito doutora Lúcia Helena Salgado Luz, pelo recorrente. Então, bota aí. Nossa senhora, que bom. São Boa tarde, dezenas excelências. e mais dezenas de tópicos esse voto. A conclusão é no sentido de, conhecendo do recurso da segunda reclamada, Via Engenharia S.A., eu rejeito as preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa, e, no mérito, nego-lhe provimento. Por outro lado, eu conheço o recurso do reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000, declarar a nulidade do contrato de experiência e considerar o contrato de trabalho por prazo indeterminado e acrescer a condenação às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio indenizado, 1/12 de férias acrescidas de 1/3, 1/12 de 13º salário e FGTS de todo período, mais 40%. Acrescer a condenação à indenização substitutiva do prêmio de seguro de vida referente à invalidez permanente e parcial para o trabalho no valor de R$ 20.720,67, com juros e correção monetária na forma da lei que eu especifico aqui no voto. E acrescer a condenação à multa convencional equivalente a 1 dia de salário do empregado. Eleva o valor da condenação de 5 para 35 mil, com as consequências legais, inclusive de custos, na forma da súmula 25 do TST. Advogada do reclamante? Da reclamada, excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Vossa Excelência, boa tarde. Primeiramente, esse processo ocorreu, o cerceamento de direito de defesa da segunda reclamada, pelo seguinte: a ata de audiência de folha 159, ela expressa que o perito deveria comunicar às partes do dia e hora da perícia. Acontece que isso não ocorreu no processo. Por quê? Nós pedimos, o doutor Thales Bittencourt, que foi o primeiro perito que foi indicado pelo juízo, ele pediu a destituição. Depois, nós indicamos o doutor Thales, mas não fechamos com ele. Pedimos também a destituição do doutor Thales e pedimos a inclusão do doutor Lucas para acompanhar a perícia, como nosso perito assistente. Acontece que, quando nós nos deparamos com a data do protocolo da perícia, ela tinha sido feita sem nenhuma comunicação das partes. E o doutor Thales não foi intimado, nem não foi comunicado, nem precisaria ser, porque ele não era nosso perito assistente. Então, nós ficamos prejudicados com relação a isso, não acompanhamos a perícia. A perícia médica condenou a empresa a 1%, o laudo foi conclusivo por 1%
de incapacidade laborativa, sendo que o reclamante estava apto para o trabalho, e saiu apto para o trabalho da empresa, não tinha incapacidade laborativa. Inclusive, em audiência, ele confirmou que já estava trabalhando, e em audiência também, ele informou que o advogado foi informado da perícia. Então, quer dizer, nós fomos duplamente prejudicados aí. Então, eu insisto para que a nulidade desse processo, justamente porque nós não participamos dessa perícia. E o doutor, e o perito também, o doutor Romano, não é especialista em ortopedia, e nós batemos muito com relação a isso. O reclamante já trabalhou em outras empresas, depois que saiu apto para o trabalho. Então, realmente, eu entendo, pugno aí pela nulidade, e justamente por a empresa não ter tido ciência e não ter participado aí da perícia. E outra coisa com relação à questão da... Um minutinho, Excelência, só um minutinho. Nós pedimos várias vezes no processo com relação à culpa recíproca do reclamante, né? Então, há aí uma nulidade, porque nos embargos de declaração, a juíza não se manifestou sobre a culpa concorrente do reclamante no acidente. A empresa não nega o acidente, mas o acidente foi um acidente muito leve, em que o reclamante não sequer foi internado, sequer foi afastado pelo INSS. Então, Vossas Excelências, eu peço a vocês atenção com relação a isso, porque uma condenação de pensão vitalícia até 74 anos de uma pessoa que está apta para o trabalho e trabalhando já em outras empresas, eu gostaria atenção e para a nulidade desse processo e o retorno dos autos à primeira instância para a nova perícia. Eu, como relator, essa questão da nulidade, eu até entendo a posição da ilustre advogado, mas não há, eu estou rejeitando a preliminar por entender que não há necessidade de acompanhamento da perícia. Eu enfrentei isso várias vezes na primeira instância, que a gente conduz a instrução processual. Eu acho que foi facultado amplo direito de defesa, a pedido de esclarecimentos. Então, eu analiso essa questão no voto e eu vou pedir vênia que eu vou manter a minha proposta no sentido de rejeição dessa preliminar. No mérito, eu também enfrento essa questão do acidente, analiso a prova, é um voto extremamente longo e minucioso a respeito de todas essas questões fáticas que também desafiam uma interpretação. Então, eu peço vênia e mantenho a minha proposta de voto e indago ao revisor. Qual é o seu... Presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência, até porque aqui tem um fato também, um detalhe, que a reclamada havia indicado um assistente técnico, ele foi cientificado da realização da perícia por e-mail, não atendeu, e no dia da realização da perícia, é que a reclamada vem e surge com um novo perito em substituição ao anterior. Não tinha nem como fazer esse chamado naquele momento, mas eu acho que a reclamada também não foi diligente o suficiente para que pudesse fazer o acompanhamento da perícia. Além do que, prejuízo hipotético é uma coisa que tem que ser demonstrado. Eu não posso ficar apenas na ideia de que só por eu não ter acompanhado uma perícia eu fui cerceado ou fui prejudicado no direito de prova. Como Vossa Excelência sustenta no voto, quer dizer, houve toda uma oportunidade da parte se manifestar, se quisesse fazer uma apresentação de laudo do perito assistente, fazer como fez todas as manifestações de impugnação a essa prova produzida nos autos, e do contexto do exame dessa prova, não vejo também qualquer necessidade, qualquer prejuízo à parte. A conclusão pode ter sido desfavorável, né? Em primeiro grau, até o juiz acolheu a tese da empresa, salvo melhor juízo, no sentido de não deferir
essas indenizações, que nós concluímos de forma diferente, estamos a concluir de forma diferente. Mas isso não implica necessariamente em dizer que houve prejuízo, pelo contrário, a prova é conclusiva, muito bem estruturada, prejuízo que resulta na condenação da reclamada. Isso é uma consequência do exame da prova, não de que ela tenha algum vício ou alguma irregularidade que comporte em sua nulidade. Então, eu peço ver, nesse aspecto, acompanho Vossa Excelência, assim como dos demais aspectos, no exame dessa questão do acidente. Houve um acidente, é um acidente leve? Sim, tão leve que resultou numa incapacidade quase que diminuta, se não dizer quase insignificante, 1%. Mas eu tenho sempre dito o seguinte, o trabalhador, quando entra numa unidade industrial, ele tem direito de sair da unidade industrial da mesma forma como ele entrou, ou seja, indene de qualquer tipo de lesão. Aqui há uma lesão. Se há essa lesão, e se da análise dessa lesão a gente chega à conclusão de que houve uma culpa do empregador, ele tem que indenizar pelo fato dessa lesão ter ocorrido. Então, eu peço vênia e acompanho Vossa Excelência. Terceiro votante, desembargador. Senhor presidente, a questão no direito do trabalho, no processo de trabalho, não basta existir algum prejuízo, um prejuízo abstrato, né? Tem que ser um prejuízo manifesto, né? Um prejuízo qualificado. O adjetivo aí tem função hermenêutica e exegética. Então, no caso, não me parece que foi feito pedir esclarecimento. Qualquer questão que pudesse ser suscitada poderia ter sido esclarecida através do pedido de esclarecimento. Então, não me parece que tenha ocorrido um manifesto prejuízo. Então, eu peço vênia da sustentação oral, mas estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, assim, se decide, conforme o voto do relator, devolva a presidência. Sim. Falta um último processo da pauta de Vossa Excelência, nós vamos fazer o obrigada. pregão. Até logo, doutora. Ainda da sessão de PJE, doutor Renault, número 8 da pauta, 10.295, 2016, procedência 26ª, Vara de Belo Horizonte. Está inscrita a doutora Karine Lopes Franco, pela reclamada. É o número 8 da pauta, doutor Renault. Eu conheço do recurso da reclamante no mérito do provimento para reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a primeira reclamada, estilo telemarketing e consultoria limitada, tudo isso em face da ilicitude da terceirização, e declaro vínculo jurídico com a segunda reclamada, Associação Mário Pena, condenando-a a retificar a CTPS da reclamante até 5 dias após a intimação, observando-se o piso da categoria sob pena de multa de R$ 200 por dia de atraso, revertida em benefício da reclamante, autorizada a Secretaria da Junta a praticar esse ato, se necessário. Estou determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão no que tange aos pedidos consectários do reconhecimento do vínculo de emprego formulados na inicial, conforme se entender de direito, prejudicado o exame das demais questões. Doutora, a senhora tem a palavra? Sim. Boa tarde a todos. Eu peço vênia do voto no ilustre relator com relação a 2 pontos muito específicos no próprio Estatuto da segunda reclamada. A reclamante, seu patrono, eles vêm tentando causar um pouco de confusão com relação a esses 2 artigos, né? Que, na verdade, é o 3º e 4º. A segunda reclamada, ela não tem como atividade finalística nada parecido com a primeira e vice-versa. Desenvolver e buscar recursos assistenciais no âmbito da saúde jamais foi objeto da primeira. Esse é o objeto da segunda, em promover e prestar esses serviços médicos, até porque ela é subsidiada pelo próprio Estado, né? O artigo 4º, no qual a reclamante tenta se referir como realmente o objeto da segunda reclamada,
o objeto social, ela, na verdade, se equivoca, porque ali estão apenas os meios, né, para se obter, formas de atuação que vêm não só da atuação da primeira reclamada na captação de doações, como do Estado no provimento de valores e N outras assistências. E eu gostaria de ler a letra L desse artigo, que fala: levantamento e mobilização de recursos materiais e financeiros para a consecução de seus fins. Isso não se confunde com a atividade finalística. Então, eu peço vênia, neste sentido, com relação a esses dois artigos que eu acredito que sejam a base da análise. A prova oral também restou consubstanciada que não há nenhum tipo de ingerência, se fôssemos pensar pelo lado da terceirização estrutural. E eu peço vênia, novamente, com relação a esses dois artigos do próprio Estatuto Social da segunda reclamada. Senhor revisor. Acompanhando o relator. Terceiro votante. Presidente, eu peço vênia aqui, relator e revisor, mas aqui eu vejo que o Hospital Mário Pena é uma entidade filantrópica, atua na área do câncer, né? E a finalidade dele é uma instituição de beneficência. E se a gente for uma atenta leitura do artigo 2º da CLT, o empregador típico da CLT, como o professor Renaud nos ensina, é a empresa. Esse é o empregador típico, no caput do parágrafo 2º. O parágrafo 1º do artigo 2º não é o empregador típico, o empregador típico. São aqueles equiparados a empregadores, que são as profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos. Ou seja, percebe-se que a lei destaca e diferencia, de alguma forma, embora equipare, ela distingue uma empresa que tenha finalidade econômica daquela que não tem. Eu acho que essa distinção que existe na lei de tratamento, ela é uma distinção de tom que pode ser, em determinadas situações, elas podem ser usadas para orientar a interpretação do intérprete. Então, aqui, nós não podemos... a finalidade da entidade é beneficência, é filantropia, né? E, sem dúvida, é uma entidade reconhecida na comunidade de Belo Horizonte, né? Pelos bons serviços prestados pelo serviço. E aqui eu acho que poderíamos, sim, se fosse uma atividade meramente econômica, não teria dúvida nesse enquadramento, mas eu acho que cabe aqui fazer essa distinção. Concordaria com Vossa Excelência se fosse trabalho voluntário. Eu concordaria com Vossa Excelência se todo mundo estivesse trabalhando, não estivesse trabalhando voluntariamente. Não está, eu acho que é empregado como qualquer outro. E nós estamos analisando se ele pode contratar indiretamente ou não. Eu não estou dizendo de grupo econômico. Mas eu não estou dizendo... A questão é diferente. Se fosse falar assim, existe grupo econômico? Não, aí não, porque não se trata de empresa. Vínculo de emprego não se discute, né? Então, eu acho que tinha que ser direto. É o que a gente está dizendo. Aí nós estamos criando uma segunda categoria de trabalhador. Esses que trabalham para esse tipo de empresa podem ser contratados indiretamente. É por isso que eu não faço essa distinção. Eu dei essa leitura de quem é empregado direto ou não, qualquer pessoa que contrata, ela tem que contratar. Ou tem vias para contratar direto ou indiretamente. Se aqui nós dissemos para qualquer empresa, você não pode ficar fazendo contratação indireta se o trabalho é para destinação de coisas que te interessam. A própria sustentação oral da tribuna fala, olha, o Instituto Mário Pena, ele precisa de arrecadar fundos. São pessoas que trabalham nessa finalidade, que eu diria até que é essencial, senão o Instituto nem funcionaria. Se ele não arrecada fundos, ele não vai funcionar. Ele não vai viver de dotação se ele não procura esse fundo. Então, eu acho o seguinte, precisa de contratar,
vou nem dizer da reforma trabalhista para diante, mas para trás, que o que nós estamos analisando é fato pretérito, eu não vejo distinção legal para isso. Por isso é que eu peço vênia e acompanho o relator. Eu peço vênia para ressaltar que nós estamos tratando aqui não é de vínculo empregatício, né? Aqui, se a terceirização é lícita ou não. O que me parece que é absolutamente lícito uma empresa, uma entidade filantrópica contratar uma empresa de call center. Me parece absolutamente razoável, porque ela não é uma empresa, como está capitulado no artigo, no caput, né? O direito de trabalho foi feito para a empresa. O direito de trabalho não foi Um direito de trabalho. uma opção legislativa de estender, né? Então, eu acho que estender essa ilicitude, né, para um call center, uma entidade filantrópica, ele está, não me parece que seja... O poder público também pode, porque ele não é empresa. Ele tá aqui. Vínculo, realmente, o empregado... Não pode porque é questão o empregado legal, não mas pode ser... Se não fosse a questão legal, nós E reconhecemos. tem outra coisa, eu tenho até dúvidas, porque esses sindicatos, os sindicatos das empresas filantrópicas, são sindicatos que têm acordos coletivos muito ruins, porque eles reconhecem a condição muito fraca. Talvez o sindicato enquadrado como... Eu não sei qual que é nesse caso, mas, em geral, das empresas de prestação de serviços, deve ter até reajustes melhores, condições melhores do que os sindicatos de empresas de beneficência. Então, eu nem sei se isso daqui... Que algumas quer dizer, teria que provar que houve um prejuízo para esse empregado, que eu nem sei se houve ou não. Né? Faz distinção. Eu vou pedir vênia, mas eu vou ficar... Uma matéria nova que está sendo trazida aqui no âmbito da turma, e nós temos a Santa Casa, são inúmeras, né, o Hospital da Baleia. Então, se for uma posição da turma, eu estou aberto à discussão, o que a maioria vai entender, acho... Eu lembro que o professor Celso Barra... Aqui o tribunal começou assim, aí depois veio o tal do time de futebol. O time de futebol tem execução, caráter diferenciado para execução, que começou com a ação da casa, pela filantrópica. Depois não, futebol. O futebol é porque é uma grande questão social e criou execução especializada para time de futebol. Que a gente sabe que faz o mundo das loucuras, aí chega aqui na Justiça do Trabalho e tem benefício de execução. Eu não faço essas distinções. Sempre fiquei vencido nessas questões. Não tem menor se a turma definir pelo lado... Não, mas aqui, por enquanto, foi só uma dissidência, né? O voto vai ser... Vou proclamar o resultado como sendo a conclusão lida pelo relator, vencido o terceiro votante. Tá? E assim se decide. O relator vai manter o voto. Eu fiquei sensibilizado com a divergência. Falando que eu fiz assim, porque estava me questionando se eu ia. Eu queria sentir a posição da turma. Para o futuro, se acharem que é conveniente, eu acho muito ponderável. É um assunto para a gente meditar, dentre tantos outros. A reforma. E voltando ao processo físico, o 11 da pauta, 223/2013, a relatora é a doutora Maria Cecília e o doutor Renaud é o revisor. O doutor Emerson é o terceiro votante, inscrito o doutor Dimitri Pinto Coelho Pérez pelo agravante. Eu sou a relatora processo físico. Processo físico. Estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito, estou negando-lhe provimento. É o meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. Obrigado pela invenção da pauta. Eu tenho uma audiência agora. O que eu quero levantar nesse processo aí são as datas que me parecem que são importantes. O que foi feito nesse processo foi um reconhecimento de grupo econômico com base em elementos familiares. Inclusive, em audiência, a juíza e os advogados, depois a juíza concluindo nesse sentido, informou que eles ventilavam a hipótese dos irmãos estarem tirando o pai da sociedade para a proteção. O problema é que não existiu nenhuma coisa nem outra. Não foi para proteção, porque, conforme está nos autos aí, a retirada do
sócio Osânio se deu por motivos de saúde, né? Ele sofreu um infarto em 2011, em 2012, depois em 2014 voltou a ter esse infarto, hoje ele está com 80 anos de idade. Os 3 sócios da AEL Engenharia, embora todos tenham o nome Pimenta, não são parentes entre si, em situação nenhuma. Então, não houve a questão do grupo econômico familiar. O sócio Osânio se retira da sociedade em função de problemas de saúde. Ele sai, de fato, em 2011 e de direito à alteração contratual em 2012. O processo trabalhista ocorre em 2013, né? E as verbas reclamadas são verbas rescisórias, tão somente. Pois bem, então o que acontece? As empresas recorrentes, elas foram vinculadas ao processo por grupo econômico, porque o Osânio, o sócio Osânio da AEL Engenharia, que sai em 2011, confirma em 2012, foi também sócio das 2 empresas, mas ele já não era sócio das empresas quando foi ajuizada a ação. Portanto, as 2 empresas não tiveram oportunidade de defesa. Elas foram chamadas já na fase de execução para responder um processo que se limita agora a avaliar questões meramente matemáticas. Então, não se avalia aí o mérito da reclamatória trabalhista. Então, nós entendemos que, ao chamar a empresa que teve um sócio vinculado à empresa empregadora, que já havia saído da empresa empregadora quando a ação foi ajuizada, portanto, nem o ex-sócio tinha condições de saber da ação, porque já não era, ele era uma pessoa de idade com problemas de saúde e já tinha se afastado de fato em 11 e de direito, eles só formalizam em 2012, eles formalizam a saída. E em 2013 vem uma reclamação da malista de um trabalhador, inclusive, que não havia problema nenhum até então. Então, ele não tinha meios de saber. Bom, se ele não tinha meios de saber, muito menos as recorrentes. Porque ele já não era sócio nem de uma nem de outra, e elas só ficaram sabendo do processo já na fase de execução. Então, nesse aspecto, nós entendemos que há uma nulidade aí, porque há um claro cerceamento de defesa, data vênia, entendimento contrário, mas se a empresa não for chamada para responder, nós não estamos advogando aqui para que o ex-sócio não responda. Ele responde, mas ele tem direito também, do mesmo jeito que ele tem o dever de responder, ele tem o direito de se defender. Então, se nós dermos só o dever de responder pela reclamatória trabalhista, nós estamos aí alterando a balança, no meu entendimento, com a devida vênia, de forma grave. Então, esse é o ponto que nós entendemos que deveria ser reformado, dado esse entendimento que nós estamos apresentando agora. O outro ponto é com relação à intimação que foi feita e a juíza de piso, ela deu como intempestivo os embargos. Nós juntamos o comprovante de recebimento e ela contesta o comprovante de recebimento, alegando que as datas foram lançadas e pela empresa e tudo mais. O problema é que, no processo, nós temos o quê? O processo trabalhista, quando há intimação, há presunção. E existe o retorno do SED, que tem que estar nos autos. Quer dizer, eu entro com uma prova material e o juízo tinha plenas condições de contrapor isso, dizendo, olha, que o SED que foi juntado aqui está mostrado que você foi intimado um mês depois, 2 dias depois, isso não importa. Mas você tem uma prova material sendo combatida sem a outra prova material que deveria existir. Quer dizer, se nós aceitamos que os Correios deixam de devolver o SED para o juiz, mas que ele, por outro lado, ele sempre acerta na intimação, também me parece que a balança fica um pouco pendular para um lado errado. Excelência, dada a inversão e eu tenho outra audiência, eu agradeço e vou ser o mais possível. A questão é toda enfrentada no voto, a questão da tempestividade dos embargos de execução, a ausência de citação de Osânio Pimenta da Silveira e a questão do grupo econômico. O doutor vai ter conhecimento dos fundamentos, o voto é extenso, é longo, sim. Tão logo seja ele publicado. Então, eu mantenho o meu voto e consulto ao segundo votante como vota. Compõe Vossa Excelência. Terceiro votante. Da mesma forma. Então, prevalece o voto lido pela relatora. Doutor, muito obrigada. Até logo. Obrigado, senhor. Boa tarde. Agora a sessão de PJ doutor Emerson. O processo é o número 44 da pauta,
11.532, 2016, procedência Vara de Sabará. Inscrito Dr. Guilherme Nogueira Moura, pelo reclamante. 44 da pauta. Volta no físico depois. É no físico agora? Esse Não, também? agora é PJE. PJE. Eu não esqueci, fechei o Ah, depois tá. eu volto. Físico já terminou. Sustentação Com oral, advogado, sim. sim. É o 44. Márcio Antônio e Indesa, né? Pode ler a conclusão do voto, tá, doutor? Em seguida eu passo a palavra para o senhor. Essa conclusão, senhor presidente, estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e o adesivo das reclamadas. Estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação, pagamento de 1 hora extra pela inobservância do intervalo intrajornada, conforme se apurado os cartões de ponto juntados aos autos, observado o limite de tolerância previsto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, com os mesmos parâmetros definidos na origem para apuração das horas extras deferidas, inclusive a título de reflexos. Estou negando provimento ao recurso adesivo das reclamadas. Mantenho o valor da condenação, que ainda é compatível, faço a discriminação para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Meu voto, senhor. Eu tenho a palavra, doutor? Tudo bem. Boa tarde, excelência. Referente ao pedido de periculosidade, sendo indeferido pelo juiz Acor, negada a complementação da perícia, tendo em vista novas provas produzidas nos autos pela própria testemunha do reclamante, onde afirma que na indústria da reclamada tinha acetileno e GLP que ficava dentro do galpão e num cercado da reclamada, sendo que no dia da perícia não foram constatados nenhum desses produtos químicos, no entanto, sendo retirados no dia da perícia. Dessa forma, requer que seja analisado esse ponto, tendo que é do bom senso comum, que a reclamar necessita desses insumos de GLP e acetileno para estar elaborando com seus equipamentos, bem como fabricação, usinagem de produtos, peças, projetos, tem equipamentos de frezedoras, mandrilhadoras, tornos, CNC, retíficas, possui também setor de caldeiraria, onde são efetuados cortes, chapas e dobras. No entanto, não precisa ser um técnico para saber que a reclamada precisa de tais produtos e esses insumos no seu dia a dia para estar fazendo as manutenções e efetuando as empresas. No caso, só isso mesmo, né? Obrigado. Tá certo. Segundo votante, por favor, senhor revisor. De acordo. Eu também peço vênia à sustentação oral. Esse tema é enfrentado pelo relator, que fala que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas para votar contra o laudo pericial tem que ter prova suficiente para o julgamento, para embasar o julgamento, para fundamentar o julgamento. Essa é a principal obrigação do julgador, fundamentar com base na prova dos autos. Então, na verdade, o voto justifica essa pendência que o senhor colocou e eu voto com o relator pedindo vênia à sustentação oral. Muito obrigado, doutor. Obrigado. O próximo é o número 28, ainda do doutor Emerson. Pode ler a conclusão, doutor, senhor relator. 28. É o 11.062. Inscrito o doutor Fábio Eustáquio Cruz, pelo reclamante. Só um minutinho que agora voltou. Abre agora.
conclusão. Eu estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo exequente no mérito, dando-lhe provimento parcial para autorizar a penhora de valores destinados ao executado, que sejam oriundos de repasses do programa Time Mania, e determinar ao juízo da execução que se utilize do SIMBA, caso infrutífera a medida anterior, seja pela inexistência de repasses passíveis de penhora ou por insuficiência destes para satisfação da execução. Isto para fins de apuração da movimentação financeira do devedor, dando-se vista ao credor, posteriormente, para requerer o que entender de direito. Custas pelo executado, R$ 44,26. Meu voto, senhora presidente. O senhor tem a palavra, doutor? O Eu senhor é gostaria de procurador fazer do exequente? Sim, mas eu gostaria de fazer uso rapidamente, Sim. Excelência. Excelentíssima senhora presidente, demais integrantes da turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhores secretários. Essa vara, a 4ª vara de Betim, tem criado sistematicamente problemas para se processar a execução. E nesse processo especificamente, depois de requerido a realização de SIMBA e demonstrado para ela que havia pagamentos pela Caixa Econômica Federal de valores decorrentes da Time Mania ao Ipatinga Futebol Clube, foi indeferido nas 2 oportunidades que se processasse essa forma de execução. Esse foi o primeiro reclamante a fazer o requerimento e hoje já existem pelo menos outros 10 à frente dele, que depois que se descobre a forma de executar, outros vêm. E esse processo não precisaria de estar aqui e outros não precisariam de estar vindo para cá exatamente pelo procedimento do juízo. Gostaria que essa decisão fosse encaminhada também para a Corregedoria, para que essas providências pudessem ser resolvidas sem sobrecarregar tanto nós quanto o próprio Judiciário. Justiça. Segundo votante, doutor José Eduardo. Presidente, eu vou pedir vênia para o relator, vou divergir, porque eu acho que essa questão do SIMBA é complexo, o uso, né? O juiz não tem habilitação para fazer isso, é um negócio, vai lá para o setor de SIMBA, vai para o SIMBA, ele não sabe mexer com isso, né? Tem que ter um treinamento. Eu acho que, se fosse o caso, aliás, a minha divergência é apenas parcial. Eu acho que pode, que deve, mas eu sugiro, se for o caso, enviar processo para o como é que chama? CEP, Secretaria de Execuções e Precatórios? Agora acho que mudou de nome, Mudou né? o nome. Porque tem o Pesquisa Patrimonial e tem tem também a Secretaria de Execuções. Tem esses 2. Tem peço desculpa. Que devem atuar em conjunto, né? Porque às vezes um manda para o outro, então... A pior que tem nós tivemos até a discussão sexta-feira lá no núcleo de cooperação, justamente isso, que são 2 juízes diferentes. Isso dá alguma... quem trata da Secretaria de Execuções é a doutora Vilmeia. Quem trata da pesquisa patrimonial, acho que é a doutora Estela. Doutor Renato agora. Não, era o Renato, agora acho que é a Estela. É Estela? Mudou. Então, o que acontece? São tratar da execução com 2 juízes diferentes. Isso pode dar algum conflito potencial de entendimentos e tal. Então, seria prudente que fosse unificado sob o mesmo comando de um mesmo juiz, a CEP. Eu acho que o juiz lá vai chegar lá, vai ser ineficiente, porque ele não vai saber mexer. Eu estou atendendo o que a parte Por isso que eu pediu. Nem o recurso acolheu vem no seguinte sentido. A agravante pretende também utilizar o SIMBA, regulado por meio da carta circular número tal do Banco Central, instrução normativa número tal do CNJ e a resolução 140 CSJT. Fiz uma análise, não vejo impertinência em usar. Então, atendi a parte quer, eu acho que ela tem o direito. Sim. Agora, se administrativamente nós temos alguns outros recursos, não impede que o juiz promova, né? E faça isso. Eu estou atendendo a solicitação que a parte porque chegar lá ele vai ficar parado, porque o juiz não vai saber mexer com isso.
Eu Mas acho, ficou tá até vendo? Eu agora. acho que a Escola Judicial fez N cursos sobre o Simba. Eu sei que eu acompanhei isso lá. Se o juiz não foi lá, não se capacitou, a parte não pode ser prejudicada por isso. Aí mas, o data vem. Mas eu acho que o juiz também não tem que ficar mexendo em cima, né? Isso é função Não, é jurisdicional. uma ferramenta colocada à disposição pelo CNJ, pelo CSJT, pelo Banco Central, exatamente Mas pela é de deficiência investigador, das não é juiz, não. execuções. Eu não acho que isso é matéria de juiz, não. No meu ponto de vista, o juiz mas não é ele feito para isso, não. determinar, sim, E ao e depois contrário, isso aí o aprender juiz tem a que ler. fiscalizar isso, tem que o procedimento, isso. Fazer a É leitura dos complicado relatórios. você juntar o juiz complicado, eu acho para que é, fazer mas, assim, essa dizer função que ele tem que fiscalizar. Os direitos fundamentais, se ele mesmo vai Eu tenho uma violar sugestão. esses direitos Eu tenho uma fundamentais. sugestão para fazer. Na verdade, eu também acho complexo determinar que o juiz faça. O doutor já está falando que tem problema com a execução na vara. Quer dizer, Depois de 2 anos da prescrição intercorrente, né, Excelência? não, O eu problema é entendi. Mas dá prescrição intercorrente se a parte descumprir uma determinação do juiz, que eu tenho certeza que o senhor não vai descumprir nenhuma. Né? O caminho que eu tenho é esse, Excelência. Não, eu entendi. Agora, a minha sugestão é o seguinte, porque os Simba realmente são relatórios volumosos. Tem Simba que vem caixas de relatórios. E ele não traz, olha, isso é isso, aquilo é aquilo outro. São cruzamentos de dados que o juiz tem que falar da forma como o doutor Zé Eduardo fez. Então, eu sugiro que a gente mantenha a decisão do doutor Emerson, determinar que o juiz se utilize do Simba, caso infrutífera a medida anterior, facultada a remessa ao setor de pesquisas patrimoniais para tal fim. Inclusive, na época em que eu estava na CEP, havia um procedimento contra o Ipatinga que passou a se chamar Betim. É o mesmo. Pois é, mas lá encerrou aquele procedimento? Encerrou porque não se paga, então não entra mais. Ah, não entra mais. Para as antigas, continua. Pois é, mas lá então já tem a pesquisa pronta. Se for lá, o juiz consegue obter pelo menos os dados para poder. Ele não precisa reanalisar o Simba. Ele vai se aproveitar da pesquisa que está lá. Então, eu imagino que aqui é não dar essa ordem taxativa. É facultar que ele faça o exame do Simba, facultado que ele mande para o setor de pesquisas patrimoniais. Eu acho que a gente flexibiliza, porque uma ordem do tribunal não cumprida, aí sim pode dar, inclusive, correição contra o magistrado. E eu indefiro o requerimento feito da tribuna, porque até agora eu não vi nenhuma irregularidade na atuação do magistrado. E eventual denúncia de erro de procedimento pode ser feito diretamente pelo advogado na corregedoria. Isso não impede que não seja feito. Realmente, o que chegou, inclusive, lá no núcleo de cooperação também, é justamente isso. Gera uma quantidade absurda de dados que o juiz é impossível, o juiz pelo volume de serviço, não é por aquilo. questão de inteligência, não. É pelo volume de serviço e por tempo. Não, mesmo se tiver só por conta disso, já é difícil. Porque é um volume de dados absurdo. Aí o que ele vai fazer? Vai receber aquele volume de dados, vai passar a vista para as partes. O advogado vai ficar uns 3 anos para analisar milhares de dados. É um trem complexo. O uso do Simba, está bem explícito aqui. Seja... Não, determinou. Determinar que use. Facultada a remessa dos autos para o setor de pesquisa patrimonial. E eu estou dizendo aqui assim, a parte me pediu, eu quero usar o Simba. Sim. Eu acho que ela tem direito, que o juiz determine que usa. Concordamos. Sim. E aí, ao final, eu digo assim, caso infrutífera a medida anterior, que foi a questão do time mania. Abrindo-se vista ao credor para que ele examine e requeira o que entender de direito. Quem vai analisar o Simba não é o juiz, é a parte. A parte vai analisar e apontar para o juiz. Está vendo aqui no Simba? Tem isso, aquilo. Agora, Simba envolve informações sensíveis. O processo tem que ficar em segredo de justiça. Mas se não está tendo outro meio de localização. Mas eu penso que se a gente facultar o colega remeter para o setor de pesquisa patrimonial, resolve esse problema. Aqui, ó. Não, ele não faz a coisa disso. Não tem incluir também essa faculdade. Mas eu acho que ela tem direito a pedir o Simba. Mas vamos facultar de mandar para o setor de agora, se o juiz chegar, não, eu não vou usar o Simba, vou mandar o para ele. É a mesma coisa de eu indeferir ele recebeu os documentos. Se eu faculto o juiz, eu estou dizendo o seguinte, eu não vou te deferir o Simba. O tribunal falou que eu tenho a faculdade de usar só o CEP. Eu vou mandar para o CEP. Não, está determinando. Determinando que se use o Simba, facultado ao juízo da vara, remeter para a pesquisa patrimonial. Mas o voto do doutor Emerson não é que o juiz, não é ele que vai examinar a documentação. Ele decreta o segredo de justiça e concede vida. Se é o advogado é que vai dizer onde está o dinheiro. Tem um precedente nosso do dia 29 de setembro do ano passado do desembargador Luiz Renault nessa linha. Conforme consta da resolução, está a emenda aqui da resolução do Simba, tal, justifica-se pelo fato de determinadas ações
O afastamento do sigilo bancário é imprescindível para a análise do fluxo de ativos financeiros do devedor. Tem devedor que ou você rompe essas barreiras da coisa, ou então você não tem como chegar nele. Infelizmente. E essa discussão contra o Ipatinga, lá foi Ipatinga, aqui está em nome de Betim, mas é o mesmo nós time. enfrentamos aqui na primeira turma a discussão exatamente sobre quebra de sigilo, foi um voto de relatoria, não, se bem que do meu gabinete mesmo. Foi que eu afastei toda essa arguição de que havia quebra de sigilo bancário, não sei o quê, uma série de ofensas a direitos fundamentais, não sei o quê, que o ex-presidente do Ipatinga discutiu. O doutor deve conhecer essa decisão. O devedor tem que... ele não pode ficar blindado. Chegou o problema é o ponto seguinte, que é uma quantidade imensa que de dados que o juiz não consegue operar. Não, mas eu estou determinando que o juiz faça o SIMBA. Aí vai vir 300 os relatórios, caixas entrega de para o reclamante e deixa ele... Abre vista. O doutor vai chegar lá e examinar os 300 caixas e dizer, olha, na caixa 259 eu achei, tá na linha tal, página tal, eu quero que o senhor penhore. Daqui uns 3 anos ele conseguir. Entendeu? Mas eu acho que é o seguinte, se ele não tiver acesso a esses dados, ele não consegue executar o processo. Não, estou totalmente de acordo com o voto de Vossa Excelência. A única questão era essa mesmo. Se a gente falar assim, facultado usar, o juiz vai falar assim, eu vou usar o CEP. Se a CEP não fizer, fica sem fazer. Eu vou votar de acordo com o relator. Esse processo, realmente, a execução dele é trabalhosa. Não, ela é sofrida. Mas a primeira opção vai resolver, Excelência. Que ele deferiu. Mania, né? Mania resolve. Então, vencido Vossa Excelência, doutor José Eduardo? Ou não? Parcialmente vencido. Parcialmente vencido. O revisor. Porque prevalece o voto do relator. Eu estou de acordo. Ok. Agora uma outra questãozinha. Forma, usar isso, time mania, determinar a execução na forma, do jeito que está aqui, facultando-se ao juiz. Caso nenhum dos símbolos, remeter para o CEP. Aí tudo bem, nós estamos 3 dias diferentes. O relator não fixou percentual de penhora, não precisa fixar? Time mania? O juiz tem os limites lá. Na hora que ele vier a penhora, ele dá o limite. Ele fixa. Ok. Então... Depois o advogado vai ter vista, ele compra. E assim se proclama. Agora, já deve ter o SIMBA na CEP, é isso. Aí o juiz pede de lá, se for o caso. Pede cópia. É até um caso, por exemplo, se realmente tiver tendo isso, a gente chega na administração e fazer um ajuste para afinar, sintonizar esses setores aí. Então, interna aqui pode ir. Ainda da sessão, doutor Emerson, é o número 17 da pauta. De novo. Estou evoluindo com relação à questão da CIM. É o 10.603, 47/2017, procedência Vara de Viçosa. Inscrito doutor Igor Henrique Silva de Almeida, pela reclamada. Juiz é para julgar. Nem tem aptidão para isso, né? Evoluindo para isso. Ele tira os relatórios e dá vista. Você não consegue visualizar. Para entrar na sua residência. Somente faz a mesma coisa. Para abrir os relatórios para o credor ver. O relatório ele pode ver. Está vendo? Está vindo dinheiro de tal lugar. Ele estava escondido dessa laranja no meio dessa estrutura. Agora, como é que ele vai ver se ele não tem acesso? Então, o SIMBA, agora, não é o juiz que vai fazer a análise. Ele faz e abre vista. Agora, só examina e me indica onde é que está o problema, que eu vejo se tem pertinência ou não. Se eu achar que tem, eu mando penhorar, mando fazer. Pois é. Acho que facultar, acho que a gente tem que facultar a parte. Não consegue executar. 17. Número 17. Doutor Emerson, conclusão, por favor. Da Adobe, né? Isso. Não, Crefisa. É Adobe, isso mesmo, Adobe e Crefisa. Isso. Tá certinho. O conhecendo o agravo interposto pelos executados. 17. Pelos executados Adobe e Crefisa. E no mérito estou negando-lhe provimento, com custas pelas executadas, em R$ 44,26. O senhor fala pelos agravantes, doutor? Isso, Adobe, excelência. Então, por favor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, senhora presidente, senhor relator, demais presentes. O que me traz aqui hoje é a necessidade da reforma da decisão de origem
que condenou as agravantes ao pagamento de honorários periciais, tendo em vista, salvo engano, foram fixados em R$ 1.200. Ocorre que essa condenação ela é completamente injusta. Eu explico os motivos. Em fase de liquidação de sentença, o reclamante, inexplicavelmente, apurou o valor de R$ 48 mil. Não concordando com tal valor, as reclamadas, ora agravantes, fizeram um cálculo e acharam 133% menor do que os cálculos apresentados pelo exequente. Ao compulsar esses cálculos, verifica-se diversas inconsistências. Aparentemente, tais inconsistências não foram aplicadas por descuido, mas as agravantes entendem que por clara má-fé do exequente. Vou citar um exemplo. A sentença... Senhora presidente, só uma questão que eu gostaria de pedir o esclarecimento. Essa Adobe Assessoria tem alguma coisa a ver com essa Adobe do Photoshop? Não. Não é do grupo, não, né? Não. Porque tem um Adobe Brasil. Isso, tem. Porque eu estou perguntando isso porque meu filho foi contratado pela Adobe ontem. Então, eu tinha que saber. Impedido, suspeito. Se fosse da fotografia, só tinha... Prosseguimos. A sentença de piso não previu o pagamento de hora extra mais adicional. Entretanto, o exequente, ao fazer o seu cálculo, utilizou desse método mesmo equivocadamente. São diversas as inconsistências e elas são trazidas no nosso agravo de petição. Porém, a mais absurda é que, inexplicavelmente, os cálculos do reclamante totaliza R$ 48.152,28. Todavia, se a gente for pegar o cálculo pormenorizá-los, dá R$ 38.152,28. Ou seja, foram acrescidos R$ 10 mil inexplicavelmente. Entretanto, o juiz, primeiro, não se observou essa questão. Dessa forma, considerando que, no nosso entendimento, ou a parte ela abusa do seu direito de executar, ou, que é o mais cristalino, age em má-fé, deveria ser afastado a OJ 19 deste tribunal, que diz, regra geral, esse ônus compete ao executado sucumbente na fase de conhecimento, salvo quando a exequente der causa desnecessária à perícia, notadamente por abuso ou má-fé. Ora, se o cálculo apresentado pela empresa deu R$ 20 mil, o do reclamante deu R$ 48 mil, e inexplicavelmente foram acrescidos R$ 10 mil, é bem claro que ou o reclamante exequente age em abuso do direito de executar ou em má-fé. Então, o que pede-se da tribuna é que seja afastado a condenação da reclamada das agravantes em honorários periciais, uma vez sendo cristalina a má-fé do exequente. É o que se espera. O revisor, por favor. Mas não vislumbrei também a má-fé. Eu estou acompanhando o voto do relator. Eu também peço vênia, porque, na verdade, a jurisprudência mais atual do tribunal é no sentido de que quem deu causa à realização da perícia foi quem deixou de pagar verbas trabalhistas devidas no momento correto, inclusive onerando o reclamante com a necessidade de buscar